Olá, muito boa tarde. Cá estou para continuar a explicar, artigo a artigo, o despacho 7247 de agosto de 2019, que tem por objetivo impor a ideologia de género à escola, explicando como aplicar o artigo 12º da Lei 38 de agosto de 2018, Lei sobre a autodeterminação, à identidade de género, que supostamente só seria aplicada, a maiores de 16 anos. Ao lermos o despacho, percebemos que isso não é verdade. Percebemos que é para ser aplicada a crianças, como já devem ter verificado nos artigos anteriores, que eu aqui expliquei. Hoje vamos para a explicação / perguntas ou questões ao artigo 5º, que é um bocadinho mais extenso. Peço, portanto, a vossa paciência para um vídeo um bocadinho mais longo, mas é importantíssimo que percebam o que é que está em causa com este despacho que claramente introduz a ideologia de género nas escolas e abusa dos seus filhos no sentido de os confrontar demasiado cedo com uma suposta escolha do seu sexo e da sua sexualidade em detrimento do seu sexo de nascimento. Portanto, artigo 5º, condições de proteção da identidade de género e de expressão de género. Ponto 1. Tendo em vista assegurar o respeito pela autonomia, privacidade e autodeterminação das crianças e jovens que realizam transições sociais de identidade e expressão de género, devem ser conformados os procedimentos administrativos procurando: a. Estabelecer a aplicação dos procedimentos para mudança nos documentos administrativos de nome e ou género autoatribuído, ou seja, sexo autoatribuído, ou género, no caso gay, lésbica, bissexual, por aí. Em conformidade com o princípio do respeito pelo livre desenvolvimento da personalidade da criança ou jovem em processo de transição social de género, conforme a sua identidade autoatribuída. Entendam que a Lei 38 dizia que só maiores de 16 anos é que poderiam iniciar procedimento para mudar de sexo. Aqui, claramente, percebemos que esses procedimentos podem ser iniciados ainda criança. A pergunta a esta alínea A do artigo 5º, do ponto 1, é: de acordo com a legislação já em vigor, enquanto a identidade não for oficialmente mudada no registro civil, o nome que figura no cartão de cidadão não continua a ser o único aceito em situações oficiais? A linha B. Adequar a documentação de exposição pública e toda a que se dirija a crianças e jovens, designadamente registro biográfico, fichas de registro de avaliação, fazendo figurar nessa documentação o nome adotado, de acordo com o previsto no número 2 do artigo 3º da Lei nº 38 de 2018, de 7 de agosto, garantindo que o mesmo não apareça de forma diferente da dos restantes alunos e alunas, sem prejuízo de, nas bases de dados, se poderem manter sob confidencialidade os dados de identidade registados. Tenho algumas perguntas para si perante aquilo que acabei de lhe ler. Parece-lhe viável que, simultaneamente, as escolas conformem os documentos administrativos de exposição pública com o nome autoatribuído e garantam que o mesmo não apareça de forma diferente da dos restantes alunos? Como? Inevitavelmente,
o nome dos alunos em transição de género não aparecerá grafado de forma diferente da dos restantes, cujos nomes surgirão sem qualquer inicial, completos, tal como constam das bases de dados das escolas? A mudança do nome nos documentos de exposição pública, enquanto se mantém o nome oficial para outras situações, não vai criar nas escolas a situação absurda de o mesmo aluno ter dois nomes e dois sexos diferentes? Para uns efeitos, o aluno será identificado com o nome que consta do cartão de cidadão. Para outros, será identificado com o nome auto-atribuído? Isto não é uma entorse administrativa que só pode dar origem à confusão e a uma desnecessária exposição dos alunos que se visam proteger, pelos vistos, ou que se visa proteger? E os que são do género fluido? Mudam de identidade de acordo com a sua fluidez de género. Como é que fica? A linha C. Garantir que a aplicação dos procedimentos definidos nas alíneas anteriores respeita a vontade expressa dos pais, encarregados de educação ou representantes legais da criança ou jovem. Como já expliquei no vídeo anterior, isto é mentira. Isto está aqui só para parecer que os pais têm algum direito a dizer o que quer que seja. Porque, caso os pais não concordem que a criança se autodetermine, os pais serão acusados de transfobia e podem, inclusive, ver os seus filhos a serem retirados, porque é considerado violência de género. Entenda isto porque é gravíssimo. Ponto 2 do artigo 5º, ponto 2. No âmbito das medidas conducentes à adoção de práticas não discriminatórias, devem as escolas emitir orientações no sentido de a. Fazer respeitar o direito da criança ou jovem a utilizar o nome auto-atribuído em todas as atividades escolares e extraescolares que se realizem na comunidade escolar, sem prejuízo de assegurar, em todo o caso, a adequada identificação da pessoa através do seu documento de identificação em situações que o exijam, tais como o ato de matrícula, exames ou outras situações similares. Portanto, a Maria pode-se chamar João ao mesmo tempo. Chama-se Maria, mas depois apresenta um cartão de cidadão com o nome de João. Isto é, no mínimo, absurdo. A pergunta, mais uma vez, é: e os que são do género fluido? Têm direito a ter uma identificação para cada fase do sentimento? Porque eles auto-percebem-se ou sentem no mais profundo do seu ser homem de manhã, mulher à tarde? Como é que se faz? E os que sentem que não têm género, os agénero, como é que se identificam? A linha B do ponto 2. Promover a construção de ambientes que, na realização de atividades diferenciadas por sexo, permitam que se tome em consideração o género auto-atribuído, garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que se sentem maior identificação. E aqui temos o absurdo dos absurdos da ideologia de género. Porque aquilo que está aqui escrito, neste ponto B, nesta linha B, desculpem, do ponto 2 do artigo 5º, diz claramente que rapazes que se sentem meninas podem competir com as meninas nos desportos das meninas. Ou seja, um rapaz pode jogar basquete na equipa feminina, handball na equipa feminina. É isso que está aqui neste ponto, nesta linha B. Então, rapazes que se sentem meninas podem competir com as meninas? Sim, claro que podem. É ideologia, percebem? A ideologia não olha para a realidade. E não é verdade que os rapazes têm maior força física do que as meninas? Claro que têm. A maior parte deles, não é? Claro que sim. Mas o que é que isso interessa para a ideologia?
Não poderão os rapazes humilhar as meninas nas competições desportivas? Evidentemente. Mas para a ideologia são peanuts. Eles não querem saber disso para nada. Importa impor a ideologia. As consequências dela? Quem é que quer saber disso? Mais uma vez, convém pensarmos de género fluido. Não é? Como serão avaliados se a cada dia competirem numa categoria diferente? Sentem-se meninas, competem como meninas. Sentem-se rapazes, competem como rapazes. Isto não se sentem nada. São avaliados em que categoria? Os a género, que não têm género. A linha C. Ser respeitada a utilização de vestuário no sentido de as crianças e dos jovens poderem escolher de acordo com a opção com que se identificam, entre outros, nos casos em que existe a obrigação de vestir um uniforme ou qualquer outra indumentária diferenciada por sexo. Aqui, a ideologia de género entra claramente nos colégios privados, porque é nos colégios privados que normalmente existem fardas. A pergunta, mais uma vez, e os que são de género fluido vão ter duas fardas, uma de rapaz e uma de menina, para poderem usar conforme se sentirem? Mais, e se forem a género, ou seja, se são pessoas que acreditam que não têm sequer um género, que farda vão usar? Ponto 3 do artigo 5º. As escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. Okay. A primeira pergunta que me surge, depois de ter estado no dia das eleições na Escola Flávio Gonçalves, aqui na Póvoa do Varzim, na mesa de voto, e de ter ido à casa de banho da escola, e de ter fotografado, inclusive é pública isso, as casas de banho, para mostrar que nem sequer, as portas nem sequer fecham por dentro. Aliás, elas nem sequer fecham. E nem sequer tem sítio para pôr o papel higiênico. Tem ali umas cordas improvisadas para pendurar os rolos. Ou seja, não tem condições rigorosamente nenhumas, privacidade absolutamente nenhuma. Então porquê é que o Estado, em vez de forçar a ideologia de género na escola, não começa por fazer obras nas casas de banho para garantir a privacidade de todos, repito, todos os alunos? Porquê? Então, de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do despacho 7247 de agosto de 2019, um rapaz, com todos os atributos de rapaz, que se identifica como mulher e mantém as suas características sexuais masculinas, pode tomar banho nu junto com as meninas? Claro que sim. Importa como ele se sente, não como ele é. É ideologia. Entrar na mesma casa de banho, rapazes com meninas? Evidentemente. Se um rapaz sente uma menina é porque é uma menina. Se uma menina sente um rapaz é porque é um rapaz. Eles sentem isso profundamente. Quem somos nós para dizer o contrário? É ideologia. Quem é que assegura a vontade expressa, a intimidade e a singularidade das crianças que se identificam com o sexo com que nasceram e não querem ter pessoas do outro sexo a tomar banho com elas e a invadir a sua intimidade? Ninguém. Porque não importa. Se eles não evoluem e não se adaptam aos novos tempos e continuam a acreditar que nasceram meninos e meninas, o problema deles, vão ter que aguentar com aqueles que já passaram essa fase. Um jovem que se sinta uma jovem pode entrar nos balneários femininos e vice-versa? Evidentemente que sim. Não importa o que ele é, importa o que ele sente. E quando são do género fluido, entram naquela que sentem ser naquele momento? Evidentemente. Não é preciso mudar de sexo, não é? Basta sentir. No próximo vídeo falaremos sobre o artigo 6º, cujo título é Formação. Estimados ouvintes, pais encarregados de educação,
docentes que são contra este tipo de loucura na escola. Está na hora de partilharem este vídeo, de alertarem outros pais e de acordarem vocês mesmos para o que está a ser feito na escola. A escola, neste momento, é uma linha de montagem de fazer socialistas e pessoas LGBTQIA+. Porque quem não for uma coisa ou outra vai ser perseguido e não tem quaisquer direitos na escola. É isto que diz o despacho 7247 de agosto de 2019, com a máscara da tal de não há discriminação. Na verdade, estão a discriminar aqueles que se identificam com o sexo com que nasceram e que continuam a acreditar que meninas nascem meninas e meninos nascem meninos. Está na hora de tirar este lixo ideológico da escola. Boa tarde e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.